Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dall'Elaste, sou médico e esse é o nosso canal aqui no YouTube para discutirmos temas sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Bom, quando eu faço vídeos aqui falando sobre a parte bioquímica do corpo, e aí obviamente que eu vou mostrando, eu mostro, olha, ciclo de Krebs para funcionar precisa de tal nutriente, o receptor da insulina ele não funciona se não tiver cromo, vanádio, magnésio, manganês. Então as pessoas elas muito me questionam assim, tá, mas eu tenho que suplementar tudo isso, todos esses minerais, vitaminas, aminoácidos que você fala, eu não posso buscar isso da comida? É óbvio que alimento é a maior fonte nutricional que você pode e deve ter na tua vida. Você tem que buscar uma alimentação riquíssima em densidade nutricional e variabilidade nutricional. Eu não defendo aqui que você deve ser uma pessoa que seja refém da suplementação, tomando cápsula o dia todo. Então por isso que hoje eu separei aqui para a gente falar um videozinho sobre quando você deve suplementar, por quê, como, porque isso eu percebo que é uma dúvida que as pessoas têm. Então assim, ó, vamos entender alguns aspectos. Em primeiro lugar, que dificilmente, mas assim, muito raramente, um paciente chega até mim com uma alimentação perfeita. Não vamos falar que 99,9% dos pacientes que me procuram já estão polisculhambados. Já estão com síndrome metabólica, obesidade, muitas queixas, dormem mal, memória está ruim, falta de energia vital. Por quê? Porque a alimentação que hoje é a escolhida, adotada pela imensa maioria das pessoas, é uma alimentação prática, uma alimentação fácil, alimentação em caixinha, em saquinho, pacotinho, enlatado, tudo que a indústria oferece para maior praticidade, porque a gente hoje está vivendo uma vida numa pegada assim, ó, tudo é rápido, né? Você tem que estar conectado com o mundo, você não tem tempo para nada, muito menos para ir para uma cozinha preparar um alimento. Então, tudo que você puder comprar congelado, embalado, eu sei que é a escolha da maioria das pessoas. E essa alimentação, além de ela ser totalmente desvitalizada, porque para você ter um alimento com prazo de validade estendido, esse alimento tem que passar por processos químicos que vão tirando cada vez mais a carga nutricional, a densidade nutricional desses alimentos. Então, além de ser um alimento desvitalizado, é um alimento que promove processos inflamatórios, a gente chama de uma dieta pró-inflamatória. Ou seja, quando entra no corpo, isso é gatilho para ativar uma série de rotas que vão gerar aumento de citocinas pró-inflamatórias, prostaglandinas pró-inflamatórias. Então o paciente chega até mim praticamente sempre inflamado, em algum nível, alguns poucos, alguns muitos, mas em algum nível eles estão, de certa forma, doentes. E por isso tem todas essas queixas, tem exames alterados. Então é muito difícil que esse paciente saia do meu consultório sem uma lista imensa de fórmulas onde eu suplemento ele não com remédio, mas com ativos, nutrientes que vão desde aminoácidos, minerais, vitaminas, antioxidantes, anti-inflamatórios, prescrevo ácidos graxos, tudo isso eu vou prescrevendo para que ele faça uma suplementação maciça de coisas que possivelmente estão faltando no corpo dele por ser fruto de anos ou décadas de más escolhas alimentares. Mas aí eu também gosto muito de frisar para o meu paciente que ele entenda que isso não é para sempre, que ele vai fazer uso dessas fórmulas todas por um momento, onde eu tenho que tratar ele de forma aguda. É o que eu chamo de tratamento de choque. E a partir de então, ele vai receber um plano alimentar onde ele vai entender que tipo de comida ele precisa, muitas vezes para o próprio biotipo dele, para a genética dele, né? Por exemplo, assim, um paciente negro, eu não vou me preocupar tanto com a questão de uma dieta rica em cálcio para prevenir osteopenia, osteoporose, uma vez que negros não tem estatística de osteopenia, osteoporose. Em contrapartida, o negro ele tem muito mais propensão a hipertensão arterial sistêmica, aumento de pressão arterial, então eu também tenho que cuidar disso, né? Caucasianos, mulheres
muito brancas, mulheres caucasianas, têm muito mais probabilidade de ter osteopenia, osteoporose, então eu tenho que ter esse cuidado. A gente vai avaliar qual é o tipo do paciente, que biotipo ele é, que genética ele tem, e vai seguir uma alimentação específica para ele. Obviamente também considerando o tipo sanguíneo, já falei aqui sobre tipo sanguíneo, né? Tem pacientes que são sangue A e falam, meu Deus, quando eu como um bife, alguma coisa, uma carne vermelha, a minha digestão é lenta, eu percebo que é lenta, eu percebo que eu fico 4, 5 horas imprestável, preciso dormir. Então tem essa questão também do pH estomacal e cada tipo sanguíneo. A gente usa alguns parâmetros para determinar qual é a alimentação certinha para aquele paciente. Bom, e a partir daí, será que então ele vai conseguir, só com a comida, suprir todas as necessidades diárias que ele precisa para esse maquinário bioquímico trabalhar de forma plena? Não, muitas vezes não. A gente sabe que existem alguns nutrientes que não temos em abundância no solo. Por quê? Bom, primeiro, porque antigamente, quando se plantava, se respeitava muito o que se fala de rotatividade de plantio. Ou seja, aquele agricultor que plantava batata e ele tinha lá então a safra da batata, depois ele sabia que a batata sugava certos minerais da terra. Então, na próxima vez que ele plantava, não era batata. Ele ia escolher outra coisa para plantar ali. Sei lá, ele ia escolher plantar feijão. Aí depois daquela safra de feijão, ou ele voltava para batata, ou ele ia para outra coisa. Ele ia fazendo um rodízio de solo. Hoje não existe muito isso. Praticamente as grandes propriedades rurais plantam sempre a mesma coisa. E utilizam sim de fortificantes para o solo, mas com apenas 3 tipos de nutrientes. É muito pobre isso. Então a gente sabe que existem alguns minerais e vitaminas que no nosso solo são pobríssimos. Vou dar um exemplo, magnésio. A gente já tem um problema crônico no país que nós não temos vulcão no país, então a gente não tem a famosa água magnesiana, não tem magnésio na água e, portanto, nosso solo é pobríssimo em magnésio. Se eu for tentar montar uma dieta com nutrientes que tenham muito magnésio, banana tem muito magnésio. Quando eu comparo a banana do Brasil com a banana de um país que tem o solo rico em magnésio, eu percebo uma diferença muito grande da concentração de magnésio da banana. Então tem alguns nutrientes que eu vou fazer uma formulazinha de complemento, vou dar sim para o meu paciente seguir tomando isso para o resto da vida, mas são muito poucos esses nutrientes. Outra coisa que o meu paciente vai tomar, entrou no meu consultório, eu vou dar para ele tomar para o resto da vida, alguns fitoterápicos protetores, como por exemplo, a paciente chegou aqui, ela tem um histórico predominante de câncer de mama, ela teve a mãe com câncer de mama, a avó com câncer de mama, ela teve 2 irmãs com câncer de mama. Poxa, eu sei que nas crucíferas e muito mais no brócolis, eu tenho uma concentração de um ativo chamado indol 3-carbinol, que é um modulador de uma enzima hepática chamada CYP1A1, que faz o equilíbrio da 2-hidroxistrona e da 4-hidroxistrona, que são, e da 16-hidroxistrona também, que são os estrogênios que podem proteger ela contra o câncer de mama ou podem ser maléficos para o câncer de mama. E eu tenho então nas crucíferas esse agente chamado indol 3-carbinol que protege ela modulando essa enzima hepática. Por que eu não vou dar para essa paciente uma dose em cápsula e falar para ela, olha, toma só o extrato ativo, né, para você não ter que comer 1 pé ou 2 pés de brócolis por dia, a gente bota isso numa cápsulazinha, você vai tomar isso daqui para sempre. Ou, por exemplo, um paciente que teve o pai com câncer de próstata, os irmãos com câncer de próstata, o avô com câncer de próstata. Pô, eu sei que além do indol 3-carbinol, que também vai proteger esse paciente contra o câncer de próstata, eu sei que ele poderia usar alguns antioxidantes que atuam muito bem na próstata, como o licopeno que é tirado do tomate. Eu vou orientar ele a comer tomate orgânico, mas eu também sei que a quantidade de licopeno que ele precisa, ele não vai conseguir comer tantos tomates por dia para ter essa concentração de licopeno. Então eu vou dar para ele lá alguns miligramas de licopeno, entendeu? Também vou usar alguns anti-inflamatórios, como por exemplo, né, quando a gente fala em inflamação no corpo, existe uma coisa que é o maior vilão do corpo humano, que é o fator de transcrição NF-kappa beta.
O fator de transcrição NF-kappa-beta, ele é o gatilho para a produção de diversos hormônios pró-inflamatórios, principalmente aqui a interleucina 6 e o TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral. Isso aqui tudo vem do NF-kappa-beta e eu sei que existe no açafrão um ativo do açafrão chamado curcumina que vai inibir o NF-kappa-beta. Então por que eu não vou pegar o meu paciente e não vou dar para ele para tomar uma curcumina? E também, como a gente sabe que a curcumina só é absorvida na presença da piperina, que vem da pimenta, eu vou fazer uma cápsulazinha, vou botar para esse meu paciente lá alguns miligramas de curcumina e vou botar para ele um pouquinho de piperina. Se ele tem um histórico familiar muito prevalente para doenças que se oportunizam da inflamação, eu vou dar para ele tomar isso aqui. Probiótico também, eu acho legal, dou para os meus pacientes. A gente, por mais que você fuja hoje e tente fazer uma alimentação 100% natural, a gente sabe que isso é praticamente impossível. Você acaba ingerindo algum nível de pesticida, porque aquele alimento que você tem lá, eu tenho um tio que planta e ele não usa pesticida e ele traz a comida toda para mim. Bom, mas o vizinho dele pode estar usando e o próprio vento pode estar trazendo. Então a gente acaba ingerindo substâncias que levam a uma desbiose no intestino. Então eu dou para o meu paciente um probiótico, sim, toma. Mas eu quero dizer o seguinte, se eu for comparar a quantidade de cápsulas que o meu paciente toma quando ele começa um processo de mudança comigo e a quantidade de cápsula que ele vai tomar um ano depois, se ele realmente fez o tema de casa dele, se ele fez tudo certinho, mudou a alimentação, praticou atividade física, diminuiu a resistência insulínica e emagreceu, esse paciente muito possivelmente, o que ele vai tomar ali de suplementação cabe na palma da mão. Ele vai tomar 7, 8 cápsulazinhas, um ômega 3, um probiótico, um magnésio, talvez algum fitoterápico aí, baseado na história familiar dele, que é muito importante. Eu pergunto, que doenças foram que a tua família teve? Ah, doutor, tem muito infarto na minha família. Bom, eu vou prescrever o resveratrol para ele, que é um antioxidante extraído da casca ou da semente da uva negra. Então, se eu quero uma quantidade razoável de resveratrol, que é um antioxidante que protege o coração, eu não posso pedir para esse paciente comer 4, 5 cachos de uva preta por dia, porque tem alta concentração de frutose. Eu vou estar piorando ele em vez de ajudar. Então eu boto isso numa cápsulazinha. Então o vídeo de hoje era assim, entender, será que todo mundo tem que ser refém de tomar altas concentrações de cápsula para o resto da sua vida? Não. Eu acho que você tem que fazer todas as modificações necessárias na tua alimentação, no teu estilo de vida em geral, para você ser uma pessoa que controla bem teu nível de estresse, que dorme num horário adequado, fisiológico, num quarto escuro, que você tem todo esse conjunto de pilares bem sustentados na tua vida, e aí você conversa, discute junto com o teu médico ou com o teu nutricionista quais são os elementos, oligoelementos, o que você realmente precisa usar de uso contínuo para contemplar o que pode estar faltando na tua vida, baseado na estatística de solo, do país que você mora e também da tua história familiar. O que foi que os teus avós, teus pais apresentaram como doença prevalente ao longo da vida deles. Entenderam? Então esse era um videozinho simplesmente esclarecedor, informativo, para que você que já está querendo buscar um acompanhamento junto com um nutricionista funcional, um nutricionista que prescreve fórmulas ortomoleculares ou teu médico ortomolecular, você já pode entender como funciona a cabeça desse profissional e como que ele vai tratar você. É assim que deveria ser tratado. Ok? Gostou do vídeo? Compartilha, se inscreve no nosso canal, acessa aqui embaixo o link para você fazer parte dessa lista VIP de pessoas que recebe toda semana algum conteúdo exclusivo aí. Ok? Pessoal, muito obrigado, viu? Gratidão.